dando sequência àquilo que nós começamos quarta-feira passada. E é bem sabido, talvez muitos não sabem. Muitas pessoas dizem assim: eu não faço mal para ninguém, eu não mato, não roubo, eu não adultero, sou uma pessoa boazinha. Mas todos nós, todo ser humano que vive nesse mundo, que habita nessa terra, um dia vai por julgamento. Ele vai enfrentar um julgamento. Ah, eu não roubei, não matei, mas todos enfrentarão o julgamento de Deus. Não tem uma brecha na Bíblia para dizer assim, ó, essa classe de pessoas não serão julgadas, essa nação não será julgada. Todas as nações. A Bíblia diz que os ricos, os pobres, os grandes, os pequenos, todos que já morreram antes de Cristo, todos lá desde a fundação do mundo, nós vamos passar por um julgamento. Você, hoje, quando você comete alguma coisa, você comete um erro, isso falo diante da palavra de Deus. Quando você comete qualquer coisa, você vai lá e fala com Jesus. Senhor Jesus, eu pequei, eu errei, eu peço que o Senhor me perdoa do meu pecado, do meu erro. Jesus hoje, ele é o nosso advogado. Hoje ele vai lá e defende, nos defende porque ele é nosso advogado. Mas no juízo final, o advogado, que é Jesus, ele vai ganhar uma promoção. Ele vai ser o juiz. Ele não vai ser mais o advogado, ele vai ser o juiz. Quando nós nos depararmos com ele, quando nós somos levados diante do trono de Deus. Então todas as pessoas falam, mas essa pessoa é tão má, essa pessoa aí faz tanto mal e não acontece nada com ela. Todas as pessoas, homens, mulheres, ricos e pobres, poderosos, Hitler, que matou mais de 6 milhões de pessoas, ele vai estar lá nesse julgamento. Nero, que tacou fogo em Roma, colocou a culpa dos cristãos, vai estar lá no julgamento. Todos os ímpios, todas as pessoas estarão nesse julgamento. Agora eu creio, como diz a Escritura, nós estaremos em outro lugar. Aqueles que se firmaram com o Senhor, aqueles que obedeceram a tua palavra, aqueles que se converteram dos seus maus caminhos, aqueles que abandonaram os seus maus caminhos, eles estarão numa sala de espera, não enfrentarão o julgamento, mas seremos colocados diante do Senhor para receber o nosso galardão. Nós vamos ser recompensados pela nossa fé. Deus tem uma recompensa, Deus tem uma nova terra, Deus tem um novo céu, para aqueles que foram obedientes, para aqueles que foram fiéis, para aqueles que acreditaram. Então, quando nós olhamos para esse mundo, para o que está acontecendo nesse mundo, muitas vezes as pessoas falam, não, a pessoa faz tudo isso, morreu, acabou. Não, não morreu, acabou. Porque a Bíblia fala que serão julgados os vivos e os mortos. Onde você já viu falar que morto é julgado? Hoje, na justiça do homem, aí, né, quando é levado a um tribunal, o cara morreu. Não tem julgamento. É claro, não vai ter julgamento do cara que morreu. Mas a Bíblia diz que os vivos e os mortos serão julgados. Então a Bíblia está dizendo que todos terão que se apresentar. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até o próprio Lúcifer vai ter que confessar. Ele já sabe que Jesus é o Senhor, mas ele vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que todos os anjos que se rebelaram lá com Deus, porque quando Lúcifer quer dizer anjo de luz. Quando Satanás, Lúcifer, se rebelou contra Deus, ele queria ser mais que Deus, ele foi expulso do céu. E lá quando ele foi expulso, você vê como que ele era querido no céu, como que ele era
uma pessoa bem importante no céu, que ele conseguiu levar 1/3 dos anjos com ele. Imagine a turma que ele tinha lá, as pessoas, os anjos que estavam do lado dele. 1/3 dos anjos ele conseguiu tirar do céu. Igreja, ele não tirou do inferno, tirou do céu. É para onde nós vamos. O diabo já estava lá, Satanás já estava no céu. Ele já estava no paraíso. Ele já estava na glória. E ele perdeu o paraíso. Então, para ele, muita gente fala assim, mas Deus é tão bonzinho, Deus é misericordioso, ele vai perdoar Satanás. Não, não tem perdão. Principalmente porque ele já estava lá. Ele já vivia na glória. Então, todos esses anjos ainda não foram julgados. Todos esses anjos não foram julgados. Eles serão julgados para a segunda morte. Existem 2 mortes. Primeira morte, nós vamos ter que morrer. Ninguém aqui vai ficar para semente. É a primeira morte. Então, a segunda morte qual é? Depois do julgamento, para onde você preparou sua alma? Aí eu preparei minha alma para morar com Cristo. Eu aceitei o Salvador, eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador e fiquei firme com Ele. Então não tem segunda morte para você. Só tem a eternidade para você. Mas aquele que não quis Jesus, não obedeceu, não quis a fé, Jesus trouxe a salvação para ele, trouxe a verdade para ele, não quis. Ele quis viver na rebeldia. Para esse tem a segunda morte. E qual é a segunda morte? O lago de fogo. Que não é o inferno. No lago de fogo, o inferno perto do lago de fogo se torna o céu. Muitas pessoas já estão no inferno, mas ainda estão lá esperando, numa sala de espera. É como se você fosse na delegacia. A polícia pegou o cara e leva para a delegacia. Ele fica na sala de espera até para levar para a cadeia. Ele fica lá na sala de espera. Então muitas pessoas que já morreram sem Cristo estão nessa sala de espera até o julgamento. Aí já veio para ela o quê? A primeira morte. A segunda morte é depois desse julgamento. A segunda morte é o quê? É o lago de fogo. Para onde vai ser lançado Satanás, o falso profeta, todos os falsos pregadores, profetas, todos esses que não foram verdadeiros, que foram falsos profetas, falsos apóstolos, tudo serão lançados no lago de fogo. Amém? Então vamos começar o estudo aqui sabendo que nós vamos ser julgados. Quem sabia que Satanás, apesar que é o estudo mais para frente, mas nós vamos ver isso aqui também. Satanás ele já foi julgado e tem uma prisão determinada para Satanás de 1000 anos. Já foi decretado, já está escrito no milênio. Satanás será preso e vai ficar. A condenação dele é de 1000 anos. Ele vai ficar preso durante 1000 anos. Então já existe uma condenação aqui, mas depois ele vai ser liberado e depois vai ser a segunda morte para ele, que é o fogo, o lago de fogo. Certo? Então vamos lá. Logo nós vamos colocar aqui, nós está aí preparando aí, mas não deu tempo, mas vai conseguir, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Sinais da vinda de Cristo. Se Cristo vai vir, tem um sinal. Qual é o sinal que ele vai vir? Qual é a prova que ele vai vir? Tem uma prova. Nesse estudo eu irei mostrar alguns sinais que procedem à vinda de Cristo a este mundo, que também são sinais do arrebatamento da igreja. O bramido do mar e das ondas. Abre Lucas 21, 25. Hoje eu quero ver quem é o mais bom na espada. Lucas 21, 25. O bramido do mar e das ondas. 21, 25.
Eu não sei ainda não. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústias entre as nações, e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Você percebe aí? Volta para ver novamente. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Se você for olhar assim, o bramido, o que vem na nossa cabeça quando fala de bramido das ondas? O que aconteceu lá na Índia? Aquele tsunami. Para aquelas pessoas, Jesus voltou. Não é? Eles viram ali. Eu não presenciei isso, nunca presenciei isso, nem quero presenciar. O bramido, o barulho, os troncos daquelas ondas gigantescas. Você não vai no mar, você não escuta aquele barulho da onda pequenininha quando ela vem para você. Imagina uma onda de 50 metros de altura, de 100 metros de altura. Qual o barulho que essa onda vai fazer? Qual o estrago que essa onda vai fazer? E a Bíblia está dizendo aqui que haverá sinal no sol, haverá sinal no sol, haverá sinal na lua, e haverá sinais nas estrelas, e as angústias das nações. Hoje, quando uma pessoa, quando a depressão toma conta de uma pessoa hoje, quando a pessoa está no ponto de falar assim, eu vou tirar a minha vida. Ela está ali angustiada. Quantas pessoas têm tirado muitas pessoas têm tirado a sua própria vida por causa de angústia, por causa de depressão. E a Bíblia está falando aqui sobre angústias das nações. O povo não vai resolver tirar a vida. Hoje a pessoa vai ali, eu vou lá no puro do prédio, lá, talvez por falta de conhecimento, até os que têm conhecimento. Quantos pastores aí, missionários que a gente tem ouvido aí na internet, no YouTube, tem tirado as suas próprias vidas, tem pulado de viaduto, tem tirado a sua própria vida. Por causa do quê? Por causa da angústia. Por causa daquela tristeza profunda no coração, que é a depressão. A depressão hoje virou a doença do século. Há 40 anos atrás, lembra disso, né? Eu não. Sabe que é jovem ainda? A irmã ali lembra disso? Não tinha. Irmã, você ouvia falar de depressão? Não. O jovem deprimido, o jovem. Como é que fala? Tem bullying. Hã? Não ouvia falar. Não ouvia falar essas coisas. Hoje virou moda, não. Ela está com depressão. Qual é a outra coisa que eles falam muito que o jovem está tendo? Não é síndrome, não. Ansiedade. Não se via falar ansiedade, nós, jogando bola o dia todo, brincando o dia todo, e estava na rua e estava se divertindo. O jovem aí está muito ansioso, está dando um tremelique nele que está ansioso. A Bíblia está falando sobre o desespero, a aflição das nações. A Bíblia não está falando de uma pessoa, duas pessoas, ela está falando de nações inteiras. Nós podemos ver um sinal muito grande hoje com essa pandemia que veio. Nós que estamos na presença de Deus, estamos guardados por Cristo, ainda temos uma confiança dentro de nós, temos uma esperança de livramento, de salvação. E aqueles que estão nos hospitais hoje, que estão com essa doença, a aflição deles, a angústia deles é muito maior do que talvez maior que o problema da doença. Então essa pandemia, tudo isso que já está acontecendo, já é um sinal da vinda de Cristo, Então, como é do conhecimento de muitas pessoas, o planeta Terra corre um risco muito grande de vir a ser inundado pelas águas do oceano em poucos anos. No ano de 1995, constatou-se que um iceberg aproximadamente
de 2.900 quilômetros quadrados. É grande, hein? 2.900 quilômetros quadrados. Se desprendeu da Antártida e a maré o conduziu rumo à América do Sul. Foi levado. Uma verdadeira montanha de gelo se derretendo devido ao grande calor que passamos. Isto é o que deve acontecer de acordo com a afirmação dos maiores cientistas do planeta. Devido ao aumento do efeito estufa e o buraco na camada de ozônio. Teve até uma notícia até meio tranquilizadora nesses dias, né? Diz que a camada de ozônio, o buraco, ela fechou. O pessoal ficou tudo em casa, não teve carro no meio da rua, não teve quase poluição, então ela se fechou, né? Mas voltou tudo de novo, né? Então, uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo afirma que o nível do mar está aumentando rapidamente e que por volta do ano 2040 o mar já terá engolido cidades inteiras em todo o globo terrestre. Isso aqui são afirmações de cientistas, né? Para se ter uma ideia da catástrofe, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro só terá sua cabeça de fora das águas. E as águas do mar subirão tanto a ponto de subir até engolir montanhas inteiras. Isso se continuar derretendo a geleira. Se continuar derretendo a geleira. Já pensou? Um pedaço de gelo de 2.900 quilômetros. Um pedaço de gelo aí, quanto de lugar que ele pode inundar, dependendo do lugar que ele derreter. Então, são coisas que vai acontecer com o aquecimento da Terra. Há anos as geleiras da Antártida e do Polo Norte estão se derretendo. Constata-se que a camada de gelo está mais fina e que em lugares onde só se avistavam montanhas de gelo, hoje as geleiras estão se transformando em água. Efeito estufa. Quem já ouviu falar de efeito estufa? Quem já ouviu falar de efeito estufa? Quem pode me dizer o que é esse efeito estufa? Das coisas que o humano está fazendo, né? Destruindo aí queimando a massa. Sim, essa aí é o efeito dela, mas o que é ela? Você ouviu falar de efeito estufa, mas o que é o efeito estufa? Vamos ver o que está acontecendo aqui? Vamos lá. O efeito estufa acontece porque a grande poluição dos carros, indústrias, incêndio, etc., não sai da atmosfera da Terra, fazendo assim uma camada ao redor do planeta que cada vez mais vai aumentando a temperatura média da Terra, causando assim um calor insuportável, e com isso as geleiras do continente gelado, da Antártida e do Polo Norte vão derretendo aos poucos, fazendo com que o nível do mar suba de maneira assustadora nos próximos anos. E com isso as cidades situadas no litoral de qualquer país serão inundadas pelas águas do oceano, como é o caso de algumas cidades da Europa que já sofrem as consequências. Se vocês procurarem isso na internet, vocês vão ver cidades aí que tinham casas na beira do mar, né? E as águas foram levando aquelas casas, foram acabando com muitas ilhas, porque a água do mar está subindo. Então quem tem sonho de comprar casa na beira da praia, já fica esperto. Não vai durar muito. Não é um bom investimento. Não é um bom investimento fazer isso, né? Eu quero ter uma casa na praia, né? Não é um bom investimento, as águas vão subir. Imagina o Cristo Redentor só com a cabecinha de fora. É alto, né? É alto. E eu e meu irmão estava assistindo um documentário na Amazônia. A chuva lá chega a 12 metros de altura. A chuva que cai sobre o Amazonas. Lá não chega não em Manaus, né, mano? Oi? Chega muito alto lá onde a sua esposa morava lá. Não, na chuva lá não é Amazonas, né? Não, é Amazonas. É Amazonas, né? Mas eu nunca vi, não. Assim, Mas eu só sei que a chuva cai bem. Então, eu estava vendo o documentário do meu irmão, as árvores, chega quase, tem árvores que cobrem as árvores, de tanta água que caiu no Amazonas.
Chuva faz isso. Imagine as geleiras derretendo. Né? E o buraco na camada de ozônio, vamos usar Lucas 21, 26. Foi o que você leu, né? Não, você leu 25. Lucas 21, 26. E o outro abre em Apocalipse 16, 8. Homens desmaiando de terror, mas a expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Apocalipse 16, 8? Lucas. Não, ela leu. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Não, imagina a situação. O anjo derramou uma taça. Que taça é essa que pega fogo nos homens? O Eliso leu lá, homens desmaiando de terror. É difícil você ver uma situação dessa hoje. Uma pessoa desmaiar de terror. As pessoas desmaiam de tá com fome, sei lá, foi muito tempo sem comer, dependendo da situação que ela estava, às vezes desmaia. Mas desmaiar de terror. Né? Aqueles filmes de terror que você vê assim, o cara tá tranquilo assim, abre aquela porta e vê aquele cara todo ensanguentado, ou vê o cara com uma marreta, com a serra na mão. É mais ou menos isso aí, o cara desmaiar de terror das coisas que vão acontecer. E tudo isso, igreja, Jesus, ele não faz, o nosso Deus, ele não faz nada se não nos avisar. Ele está avisando. Noé pregou o evangelho da arca 120 anos. Deus vai mandar água. Ele falava, Deus vai mandar água sobre essa terra. Vai chover 40 dias e 40 noites. Nunca tinha chovido. Antes de Noé não existia chuva. Era a garoa que vinha, né? E a neblina vinha de noite e o sol vinha de dia. Fazia a umidade da terra subir, formava as nuvens, de noite era assim. Era um círculo, não tinha chuva. Quem ia acreditar em chuva? Mas era a palavra de Deus. Noé acreditou. E às vezes você fala assim, quem vai acreditar nessas palavras? Quem vai acreditar que a terra vai pegar fogo? A Bíblia, Jesus disse que a terra vai pegar fogo. Foi o próprio Deus que falou que a terra vai pegar fogo. Então se nós não acreditarmos no que está escrito aqui, estamos dentro desse quadro de pessoas que vão se desmaiar de terror. Daquilo que vai acontecer. E a Bíblia diz, o anjo derramou uma taça, aonde os homens pegavam fogo sobre os homens. Os homens, eu estava vendo há muito tempo, de um lugar que aconteceu, acho que foi nos Estados Unidos, de um espírito, um demônio, Isaac. Ele se apossou de um cara, e o cara foi pegando fogo por dentro. Ele foi incendiado de dentro para fora. Ele pegou fogo do nada, de dentro para fora. Ele foi queimado, diante de algumas pessoas. Ele pegou fogo sem ninguém jogar fogo nele, sem tacar fogo nele, sem nada. Ele pegou fogo sozinho. O espírito mal fez isso, o demônio fez isso no cara. O cara pegando fogo sozinho. Eu imagino que pode ser isso que vai acontecer. Pessoas vão pegar fogo sozinhas, sem ninguém tacar fogo nela. E a Bíblia também fala, igreja, que está reservado aqueles que não quiseram Jesus, aqueles que abandonaram a fé, aqueles que não se interessaram pelo Evangelho, não deram valor. Está reservado. Você acha que já tem bastante demônio na terra? Tem muitos, né? Às vezes, quantas vezes a gente vai orar de pessoas, já aconteceu comigo, de manifestar ali 6 mil demônios numa pessoa só. Já pensou uma pessoa com 6 mil demônios? É uma legião. Quando Jesus foi expulsar o demônio daquele rapaz de Gadareno, existia nele uma legião.
estão reservados para aquele dia. Estão guardados, estão presos, estão presos. Imagina como eles estão lá dentro. Quando eles saírem, o que eles vão fazer? E quando eles forem liberados para esse mundo, para essa terra, o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Os pastores que expulsam demônio não vai estar mais aqui. Eu não quero estar aqui, não. Você quer estar aqui, não? Quem? Você? Vai expulsar esse demônio? Eu vou subir antecipado. Amém. Antecipado? Você é folgado, hein? Eu quero subir antes. Ah, Já vai morrer. amém. O cara quer encontrar com Jesus, mas eu quero. O planeta Terra possui fora da sua atmosfera a camada de ozônio, que nos protege da ação direta dos raios do Sol. Mas o que acontece é que essa camada vem sendo atacada constantemente pela poluição, causada principalmente pelas grandes indústrias e os carros. E por isso hoje a camada de ozônio possui buracos que crescem a cada ano, e isso pode causar danos terríveis aos habitantes da Terra, causando doenças, morte, tanto no ser humano como de animais. Vidas vegetais que hoje são alimentos para o homem, esta situação, de acordo com o cientista, não tem volta. E com isso, nos próximos anos, a vida será amarga e dolorosa. Imagine os raios do sol em contato direto com o corpo humano. Com os animais do campo, os vegetais, minerais. Segundo a Bíblia, a terça parte dos animais do campo irão morrer. O mesmo acontece com os vegetais. Doenças graves atacarão o ser humano. Em nossos dias há uma campanha forte no meio de comunicação, ensinando a todos a evitarem tomar banho de sol em certos horários, pois é com muita frequência que muitos adquirem câncer de pele. E em outros países, como Estados Unidos e Canadá, pessoas já possuem doenças que os médicos desconhecem. Antigamente, alguns anos atrás, você podia ir para a praia, você ficava o dia todo, né? Passava lá um protetor. Quantas vezes eu fui para a praia e nem sabia nem que era protetor, né? Ficava tudo queimado. Eu via aquelas pessoas passando aquele creme no corpo, não sabia que era aquilo. Né? Ficava o dia todo. Hoje tem horário para você ficar mesmo com protetor. E dependendo da pele, você tem aquele horário reduzido para você ficar debaixo do sol. Senão você pode ser acometido por um câncer. Quer dizer, a camada de ozônio se acabando, onde é um repelente, né, uma proteção do sol direto na nossa pele, e isso acabando vai direto ao ser humano. Então isso já está acontecendo. Tem países aí que as pessoas pegam doenças por causa dos raios solares e não tem cura. Não tem como curar essas pessoas. Certo? Pode ainda existir alguém que negue que esse mundo em breve estará em grande tribulação. Como será a vida das pessoas cancerosas por completo? Que alegria haverá para aqueles que escaparem da morte? E os alimentos? As frutas? Verduras, animais do campo? Como escaparão a essa tragédia? Não há como negar. O Senhor Jesus Cristo está mesmo voltando. E tomara que volte logo, antes que tudo isso aconteça. Pois se estes dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos se salvariam. Mateus 24, 21. Pode ler aí, Mateus 24, 21 e 22. Lucas 21, 11 e 12. Mas pode ler só Mateus 24, 21. Também foi o que eu acabei de ler para vocês aí. Deus, o Senhor Jesus, ele tem pressa. Você pode falar assim, mas faz 2000 anos que Jesus está falando que vai voltar. Mas a Bíblia também fala que 1000 anos para Deus é como um dia. Para nós temos noção do tempo, mas Deus não tem noção do tempo. Então 2 dias para Deus pode ser 2000 anos. E ele disse nessas palavras, Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde eu. Mateus 24, 21.
Né? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nem tampouco haverá jamais. Quando Jesus fala isso, vai haver uma aflição como nunca houve. Aí você olha para a história da palavra de Deus, você olha para a história e você vê quando aquele povo foram, aquela nação de Noé, aquela geração de Noé foi engolido pelas águas. Já foi uma aflição terrível para aquelas famílias, perdendo seus filhos, perdendo o marido, perdendo a esposa perdendo o marido, e a água subindo, e eles correndo, e eu imagino um desespero total, os animais morrendo, todos morreram afogados. Já foi uma grande aflição. Deus, quando fez o juízo sobre Sodoma e Gomorra, Deus mandou fogo do céu, fogo e enxofre do céu, consumiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Essa aflição que vai acontecer agora é muito maior do que essa. Vai haver uma aflição tão grande como nunca houve, disse Jesus, desde a fundação do mundo. Aí você fala, mas isso não vai acontecer, mas já aconteceu. Nós temos exemplo do passado. Deus falou, vou destruir o mundo com água, e destruiu o mundo com água. O povo queira ou não, ele é misericordioso, ele é bondoso. Quando ele vê um morrendo desesperado, ele para. Não, ele mandou chuva 40 dias, 40 noites. Já temos exemplo. Aquele povo não tinha exemplo, mas nós temos. Assim, ele acrescenta, assim como foi nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Plantavam, casavam, davam-se em casamento, e eles compravam, vendiam, estavam todos desapercebidos, tudo sossegado, tudo tranquilo. Não, estão vivendo uma boa. Aí veio o dilúvio e levou a todos. A aflição de agora é muito maior do que aquela. Haverá terremotos. Aí mesmo em Mateus 24 é isso. Está aberto ainda? Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso, vale lembrar, são sinais da volta de Cristo. Ele está voltando. E já voltou para muitos. Essa turminha aí, esse povo aí que foi levado agora com a doença do corona, Jesus já voltou para ele. A Bíblia diz que nós temos que viver hoje como se Jesus viesse amanhã. Nós temos que estar preparados para se encontrar. Prepara, ele falou em Oséias, se me falha a memória. Prepara-te, ó igreja, para se encontrar com o Senhor de Deus. Temos que estar preparados. Quando você vai viajar, você tem que preparar, né? Preparar a mala, preparar a roupa, calçado. E aí, estou preparado? Lugar que vai ir. Tem gente que quando Jesus vier, hoje eu estou esquecendo alguma coisinha lá, deixa eu pegar lá. Que nem a mulher de Ló, né? É Ló, né? A mulher de Ló. O anjo foi lá, pega a sua esposa, pega as suas filhas e corra para as montanhas. O Ló, não, mas peraí, tem alguma coisinha aqui, deixa eu ver aqui. Pega as suas coisas, pega a sua esposa, pega as suas filhas e suba para as montanhas, que Deus vai destruir tudo aqui com fogo. Eu acho que logo de cara ele não acreditou naquele negócio. A Bíblia diz que o anjo pegou na mão de Ló e arrastou Ló. Sai daqui que você vai morrer. Talvez nós não vamos ter esse anjo para arrastar nós, não. Eu acredito que não vamos. Vai vir. E arrebatamento da igreja não é assim, não, igreja. Onde houver falar, Jesus está em Guarulhos. Jesus está nos Estados Unidos. Não. Se você ouvir falar, Jesus está em tal lugar, ou no Oriente, ou no Ocidente, ou no Norte, ou no Sul,
Jesus não vai ficar pegando um por ali. Você vai, e aí? Não. Você tem que estar preparado. Chegou o arrebatamento da igreja. É o piscar de olho. É assim que ele vai vir. Se alguém falar, não, é que nem umas falsas religiões que apareceu aí. Ó, o advento vai acontecer na data tal. O advento. Quando fala advento, você já sabe qual é a igreja. O advento vai acontecer tal data. Aí não aconteceu. Aí teve outro advento, teve 4 adventos que eles tentaram adivinhar a volta de Cristo. Mas Jesus não vai vir desse jeito. Ele não vai avisar. A Bíblia diz que nem o Pai, nem os anjos, mas só eles, só Deus sabe o dia do arrebatamento. Glória a Deus. Mas, igreja, nós não podemos esquecer uma coisa. Além do arrebatamento, tem pessoas que estão indo antes do arrebatamento. Eu estou esperando o arrebatamento. Eu quero ir no arrebatamento. Eu quero. Sabe o que é você subir? Você vai subir assim, ó. Você vai subir no ar. Até o encontro do Senhor nas nuvens. Isso é glorioso. Aqueles que já morreram, tudo bem, vai lá já com o sol, está na glória, mas o que tiver aqui no arrebatamento vai ser muito glorioso, mano. Aí encontrar com o Senhor dos ares. Vai ser glorioso. Acho que eu nem cheguei lá ainda, já estou falando do que é bom, né? Vamos falar do que é bom primeiro. Vamos lá. Uma pesquisa feita em meados de 1980, uma pesquisa de 80, mostra a realidade desse fenômeno, dos terremotos, como mostra o quadro a seguir. No século XV, ocorreram 115 terremotos. Século XV, ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Foi isso? O Brasil foi 500? Foi quando? 500 só. Mas, professor? No século XVI, ocorreram 253 terremotos. Quanto eu falei que aconteceu em 1500? 115. Um século depois, 253. Um século depois, 378 terremotos. Um século depois, 640 terremotos. Quer dizer, está dobrando aqui. Agora, no século XIX, o século que passou aí, ocorreram 2.119 terremotos. Quer dizer, triplicou, né? Muitas vezes, não dobrou não, triplicou. Em 1906, em São Francisco, é a hora que eu queria estar aqui, mas nós vamos chegar lá. Em 1906, em São Francisco, Estados Unidos, um terremoto sacudiu a cidade, matando várias pessoas e destruindo muitas casas. Em 1923, na cidade de Tóquio, Japão, um terremoto matou 143 mil pessoas. Os terremotos têm acontecido em número cada vez maior, em espaço cada vez menor. Até o ano 2000, o número de terremotos ocorridos nos séculos XIX deverá ser 10 vezes maior. E isso sim é de se assustar. A palavra de Cristo está se cumprindo, mas é só o princípio das dores. Um grande terremoto aconteceu quando Cristo morreu. Vamos lá? Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, renderam-se as rochas. Continua. Amém. Aí você vai no 28:2. Mateus também. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. É só coisa grande que acontece aqui agora, que Jesus está presente. O véu, houve um terremoto e o véu foi rasgado. A história conta que o véu tinha mais ou menos aí
cortina, com mais ou menos 30 metros de altura. Você imagina um prédio de 10 andares, mais ou menos cada andar dá 3 metros. Então é um prédio de, aliás, 30 cômodos, seria meio cada um, então daria 15 metros. Imagina um prédio aí de 5 metros de altura. Era a altura dessa cortina, que estava no templo. E não me lembro agora a largura dela. E diz que a espessura dessa cortina era quase 20 centímetros de pano, de tecido. 20 centímetros de espessura desse pano, do véu, que a Bíblia está falando que o véu foi rasgado. Esse véu, ele separava, lá dentro do templo, ele separava o santo, do lugar santo, aonde o sacerdote fazia ali o sacrifício. E para atravessar esse véu, para chegar até o santo do santo, o sacerdote só entrava lá uma vez por ano. Uma vez por ano, para falar com Deus. E ali eles acendiam o incenso, né, da própria madeira, ele acendia o incenso da fumaça que saía do sacrifício, levava aquilo ali e acendia o incenso. Se a fumaça subisse em linha reta, Deus ouviu e vai ter a resposta da oração. Se a fumaça desviasse para os lados, Deus não ouviu a oração. Então, não era isso que eu queria chegar, mas explicando para você o que aconteceu nesse terremoto. Para se chegar a Deus, o sacerdote entrava uma vez por ano, né? Deus falava com ele falava com Deus falava com ele, e ele levava a mensagem para o povo. Quando Jesus veio, o véu foi rasgado. O que isso quer dizer? Ele foi o próprio sacrifício que ele fez por nós. Existia um sacrifício do sacerdote para entrar e do povo. Jesus fez um sacrifício por nós, ele mesmo entrou. Ele mesmo é o sacerdote eterno. Então, quando ele entrou, o véu foi rasgado. Fazendo o quê? Dando acesso a todos nós entrarmos no Santo do Santo. O sacerdote entrava uma vez por ano, levando, pagava o sacrifício do seu pecado e do pecado do povo. O ritual era esse. Jesus veio e rasgou o véu, houve um terremoto. O véu foi rasgado de cima e baixo, dando acesso a todos nós. O véu foi rasgado. Então nós podemos entrar. E agora, você está aí na igreja, você já atravessou o véu. Você passou por Cristo. Você passou pelo sacerdote. Você passou pelo sacrifício. Agora você pode falar com Deus direto. Você pode falar com Deus e Deus te responde e Deus te abençoa. Por quê? Acabou tudo aquele ritual do sacrifício. O véu foi rasgado. Amém? E aqui houve um terremoto. Até um terremoto quando Jesus rasgou o véu. Vamos lá. Um grande terremoto irá acontecer no final da grande tribulação, quando os povos da terra se reunirem em Israel para uma grande guerra contra a nação escolhida de Deus, Israel. Vou repetir para vocês de novo. Um grande terremoto irá acontecer no final da grande tribulação, quando os povos da terra se reunirem em Israel para uma grande guerra contra a nação escolhida de Deus. Apocalipse 16, 18. Apocalipse 16, de 18 a 21.